O Zohar. Volume 1. Introdução. Capítulo 5. A mãe, Ima, emprestou suas roupas para sua filha. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão. 5. A mãe, Ima, emprestou suas roupas para sua filha. O Zohar explica que, durante o processo da criação, a Sfira de Malchut teve que tomar vasos emprestados do nível superior, o reino conhecido como Binah, para facilitar a criação de nosso reino físico. Só Malchut carecia da capacidade de despertar e atrair a luz necessária para construir nossa dimensão física. Quando nossos próprios vasos não são dignos ou capazes de gerar luz por conta própria, as forças espirituais transmitidas através das letras desta história nos dão a capacidade de realmente atrair vasos dos mundos superiores. 16. Rabi Shimon disse, portanto, os céus e as suas hostes foram criados por Ma, que se refere a Malchut. Como está escrito no Salmo 8. Abre aspas. Eis os teus céus, obra dos teus dedos. Fecha aspas. Mas antes disso, está escrito. Abre aspas. Quão glorioso é o seu nome em toda a terra, que pôs a tua majestade acima dos céus. Fecha aspas. Os céus foram criados pelo nome Ma, que é Malchut. No entanto, a frase acima dos céus refere-se a Binah, que se chama Me, e está acima de Zeirampim, que se chama céus. O significado disso é que ascendeu ao nome de Elohim. Para esclarecer, o nome de Ma, que é Malchut, levantou-se e foi incluída na Binah, que é Elohim. Ele criou uma luz para sua luz. Isso significa que criou a luz de Chassadim como uma vestimenta preciosa pela luz de Shoshma, que está em nome de Mi, dentro do qual eles se envolveram. Então Malchut levantou-se e foi inserida no nome supremo Elohim, que é um nome de Binah. É por isso que a frase de Gênesis. Abre aspas. No princípio, Elohim criou. Fecha aspas. Refere-se ao Elohim superior, que é Binah e não Malchut. Ma, que é Malchut, não está lá e não é construído, de acordo com o segredo de Miele que nós mencionamos anteriormente. 17. Quando as letras Alep, Lamed e são desenhadas de cima, de Binah, descendo para Malchut, é como se uma mãe, Ima, emprestasse suas roupas para sua filha e a adornasse com seus próprios adornos. O nome de Elohim é assim desenvolvido de Binah, quem é a mãe, Ima, para a filha, que é Malchut. E quando ela a adorna apropriadamente. Quando todos os machos aparecem antes dela. E então, está escrito a respeito dela em Êxodo 34. Abre aspas. Todos vocês homens aparecerão perante o soberano, Hashem. Fecha aspas. Porque Malchut é chamada de soberana no gênero masculino. Como está escrito em Josué no capítulo 3. Abre aspas. Eis a arca da aliança do soberano Senhor de toda a terra. Fecha aspas. Aqui o versículo descreve Malchut, que é a arca da aliança usando o nome do soberano, Adon, de toda a terra, que é um nome masculino. Isso é assim, porque ela recebeu os vasos, que são chamados roupas e a energia espiritual, que se chama adornos, de sua mãe quem é Binah. Então a letra E deixa o nome Ma, e é substituída pela letra Yod. Agora Malchut se chama Me, assim como Binah. Então ela se veste com roupas masculinas, nomeadamente as roupas de Binah, para enfrentar todos os machos de Israel. 18. E as outras letras, especificamente Alep, Lamed e Ei, são atraídos por Israel de cima, de Binah até este lugar. Desce para Malchut, que agora se chama Me, assim como Binah. No Salmo 42. Abre aspas. Quando me lembro destes, ele. Fecha aspas. Significa quando pronuncio estas cartas com a minha boca e derramo a minha alma em mim. Eu derramei lágrimas pela vontade da minha alma de desenhar estas letras, Alep, Lamed, Ei, de Binah, e então eu fui com eles. De cima, de Binah, para a casa de Elohim. Que é Malchut. Para que Malchut seria chamada de Elohim, assim como Binah. E com que devo desenhá-los? Com voz de alegria e louvor, com uma multidão que guardou o dia sagrado. Rabi Elazar disse, meu silêncio construiu o templo sagrado no alto, que é Binah, e o templo sagrado abaixo, que é Malchut. Aceitar o que as pessoas dizem como verdade, uma palavra vale uma moeda, e o silêncio vale 2. Assim, as palavras uma palavra vale uma moeda refere-se ao que eu disse e esclareci, mas o silêncio vale 2 refere-se ao meu silêncio que vale 2 vezes. Por quê?
Porque pelo meu silêncio, 2 mundos foram criados e construídos juntos como um. Esses mundos são Binah e Malchut. Se eu não tivesse calado, como citado no parágrafo 11, eu não teria alcançado a união desses 2 mundos. 19. Rabi Shimon disse, daqui em diante completaremos o texto. Como está escrito. Abre aspas. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Fecha aspas. Porque tem 2 notas, e cada uma tem que ser anotada. O primeiro chamado Ma é o inferior, o segundo chamado Mi é o superior. Agora o grau superior é registrado com as palavras Amotzi, que revela seu hospedeiro por número. Observe que o artigo definido ei na palavra Amotzi alude àquele que é conhecido e não a outro como aquele, ou seja, Mi. Da mesma forma na frase Amotzi, aquele que produz pão da terra, o artigo definido em Amotzi alude ao que é conhecido aquele do grau inferior, ou seja, Ma. E tudo é um, porque ambos estão no mesmo nível de Malchut, onde o superior é Mi de Malchut e o inferior é Ma de Malchut. Então, aquele que produz por número, significa que o número 600.000 refere-se ao número de estrelas que ficam juntos e trazem as hostes de acordo com seus tipos, que são inúmeros. 20. Todos eles, sejam estes 600.000 ou todos os seus anfitriões, que são inumeráveis, serão chamados pelo nome. O que significa ser chamado pelo nome? Se você disser que ele os chama por seus nomes, não é assim. Porque se assim fosse, ele deveria ter dito, ser chamado pelo seu nome. Em vez disso, quando este grau não se eleva no nome Elohim, e é chamado Ni, não gera qualquer descendência, e não dá à luz o que está escondido dentro dela, ou aos seus tipos. Embora todos eles estivessem escondidos dentro dela, significa que mesmo apesar das letras Aleph, Lamed, acendidos, ainda falta a estrutura preciosa de Chassadim. Por isso eles ainda estão ocultos e não levantam-se ao nome Elohim, como citado no parágrafo 14. Porque ele criou letras, Aleph, Lamed, Rei, e eles subiram em seu nome, significando que estão envolvidos com o precioso vestuário de Chassidim, depois as letras Aleph, Lamed, Rei junta-se às letras Meiod, e são chamados de Elohim. Assim, pelo poder deste nome ele os produziu em toda a perfeição. E isso é o significado da frase, será chamado pelo nome, o que significa pelo seu próprio nome ele chamou e gerou todo e qualquer tipo de espécie para existir em perfeição. E então está escrito em Isaías no capítulo 40. Abre aspas. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Fecha aspas. Referindo-se ao nome da perfeição, que é Elohim. O mesmo aparece aqui, onde está escrito em Êxodo no capítulo 31. Abre aspas. Veja, eu chamei pelo nome. Fecha aspas. Que significa, eu dei meu nome a Bezalel, de modo que o nome da existência de Bezalel atinge a perfeição. 21. Em Isaías no capítulo 40 está escrito. Abre aspas. Quem criou tudo isso? Fecha aspas. Ele pergunta, o que é o significado disso? E ele responde, isso é o grau supremo onde todos os desejos surgem nele. E eles sobem por um caminho oculto e secreto, porque ele é forte em poder. Isso é o segredo do mundo supernal chamado Ni, que surgiu no nome Elohim. Como dissemos, a frase não falta ninguém refere-se às 600.000 estrelas que ele produziu pelo poder deste nome. E porque não falta ninguém do número 600.000, segue-se que em todos os lugares que Israel morreu e foi punido por seus pecados, eles foram depois numerados. E nunca faltou ninguém nos 600.000 para manter a semelhança entre o superior e os mundos inferiores. Assim como ninguém faltou do número 600.000 acima, ninguém faltou deste número abaixo.